Muito bem, quarta-feira é um dia no qual a gente traz um espaço ainda mais especial, mais privilegiado para falar de saúde, de promoção de saúde, prevenção, tratamentos, enfim. Bom, hoje a gente vai tratar de um tema que ganhou bastante repercussão recentemente por causa de um caso que está comovendo o país. No início desse mês, o apresentador de televisão Fausto Silva, que era do Grupo Bandeirantes, o Faustão, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. E aí a gente já tem a informação, de que o Faustão está na fila para um transplante cardíaco. Inclusive, toda a saúde do mundo, toda a força para o Fausto Silva, para a família, amigos, admiradores. Eu sou um grande fã do Faustão. Mas, bom, o nosso assunto aqui é a insuficiência cardíaca. Afinal de contas, o que é essa condição? Esse é o tema do nosso Pensa Saúde e nós teremos a palavra de uma especialista, é claro. A médica cardiologista Simone Savares está aqui conosco ao telefone. Doutora, seja muito bem-vinda, bom dia para você. Obrigado por estar conosco aqui na Band News em Manaus. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jenny. Obrigada pelo convite. É um prazer estar participando com vocês aqui. Doutora, o nome é autoexplicativo, mas a gente precisa trazer aqui as informações para o nosso público. Afinal de contas, do que se trata a insuficiência cardíaca? Por que ela acontece? Sim, exatamente. O nome é autoexplicativo, mas não é um nome muito comum de a gente ouvir as pessoas, a população em geral falando. Então, a insuficiência cardíaca é a doença na qual o coração, de fato, se torna insuficiente. Ele fica fraco e não dá conta de bombear o sangue da forma adequada para o resto do organismo. Então, acaba que a gente começa a ter consequências disso. Começa a acumular água no pulmão, fica com as pernas inchadas, piora a função dos rins. Isso tudo é consequência de um coração fraco. E a gente tem uma série de causas para isso que eu posso citar na sequência se vocês quiserem. Fique à vontade, doutora. Eu queria até que a senhora explicasse se é uma condição adquirida ou se a pessoa já nasce com essa predisposição. Tá, claro. Então, a insuficiência cardíaca ela pode ser tanto uma condição hereditária, genética, e a gente tem alguns testes genéticos hoje em dia que podem ser feitos nos casos em que a gente suspeita que a condição seja hereditária, mas a gente tem uma série de fatores externos e não genéticos que podem causar a doença. A principal causa de insuficiência cardíaca no Brasil e no mundo todo é a doença isquêmica do coração. Então, é aquele coração que tem placas de gordura nas artérias, que tem entupimentos, ou do paciente que já teve um infarto. Em segundo lugar, a segunda principal causa é a pressão alta, a hipertensão, que é uma doença muito comum, acomete 80% da população adulta, e se a pressão não for bem controlada ao longo da vida, ela vai sobrecarregar o coração e também pode levar à insuficiência cardíaca. Outros exemplos de outras causas de insuficiência cardíaca são doenças das válvulas cardíacas, arritmias cardíacas, doença de Chagas, que é bem comum no Brasil ainda, principalmente na região norte e região nordeste, Também pode acometer o coração e deixar o coração fraco. Doenças da tireoide, miocardite, que é uma condição que foi bastante comentada nos últimos anos também, e a miocardite pode ser causada por diferentes vírus ou bactérias. Então, esses são alguns exemplos de situações que podem enfraquecer o coração. Então, na maioria das vezes, não vai ser genético, mas uma pequena porcentagem vai ter origem genética. Bom, e quais são os sintomas, doutora? No que a gente tem que ficar atento em relação a sintomas, a idade, e como que surge, como que aparece ele, quais são os sinais? Então, os principais sinais e sintomas da insuficiência cardíaca, dessa doença em que o coração fica fraco, é a falta de ar, como consequência do coração não estar dando conta das demandas do corpo. Então, o paciente, a pessoa que fazia suas atividades normais do dia a dia, não sentia nada, e de repente ela começa a sentir mais cansada, ofegante, uma dificuldade para respirar quando ela vai subir uma escada, quando vai carregar as compras do supermercado, ou para quem faz atividade física mais intensa, moderada ou intensa, para o mesmo nível de atividade física que fazia antes, começa a ficar mais cansado, com mais falta de ar, e às vezes a pessoa começa até a se limitar. Principalmente se o paciente é mais idoso, ele acha que é normal, porque está ficando mais velho, esse cansaço, e não é. Então a gente precisa investigar. Outros sinais e sintomas que chamam a atenção são inchaço nas duas pernas, o mais comum, falta de ar quando o paciente deita,
Então, aquela situação que a pessoa precisa começar a dormir quase que sentada, com 2 ou 3 travesseiros, acorda de madrugada sufocado, com uma sensação de falta de ar, todos esses são os sintomas mais comuns dessa doença e que qualquer um que a pessoa apresentar, ela deve sim procurar um cardiologista para fazer uma avaliação inicial, ser examinado e fazer os exames adicionais para investigar se isso é insuficiência cardíaca ou não, porque é uma doença bastante grave, que, como a gente está vendo na mídia, pode levar à situação da necessidade de um transplante cardíaco, mas na maioria dos casos a gente tem tratamentos que podem fazer a pessoa viver por muitos anos com qualidade de vida, tomando os remédios da forma adequada. Doutora, uma pessoa que pegou Covid-19, ela pode apresentar insuficiência cardíaca, tipo, em consequência da Covid, ou isso é só boato de internet? Ela pode, tá? E aí, nesse caso, caracteriza a condição que a gente chama miocardite. O risco de uma paciente desenvolver miocardite relacionado ao Covid-19 é em torno de 2%. Então, a cada 100 pacientes que tiveram a doença, 2 podem desenvolver miocardite. E aí, na miocardite, alguns pacientes vão ficar com o coração fraco e outros o coração vai se recuperar dessa infecção sem nenhuma sequela. Mas um paciente que teve Covid e que depois que melhorou da infecção, passou 1, 2 meses já, está melhor da infecção e segue com cansaço, com falta de ar, precisa investigar se não está com insuficiência cardíaca, sim. Doutora, a senhora falou agora há pouco sobre tratamento, né, que dá para ter qualidade de vida, com remédios. Qual que é esse tratamento? São remédios que vai ter que tomar para o restante da vida? Tem que fazer exames periódicos para acompanhar? Sim, Rafael, é bastante importante o acompanhamento regular, as consultas frequentes nesses casos, principalmente no começo, depois do diagnóstico. A gente tem algumas medicações que tratam a doença. Nos últimos 5, 6 anos, surgiram novos remédios, inclusive, para tratar a insuficiência cardíaca, que tem melhorado muito a qualidade de vida dos pacientes e tem feito com que eles vivam por mais tempo. Então, a gente tem alguns pilares no tratamento, alguns remédios que a gente usa como base do tratamento, e são 4 classes diferentes de remédios, que são as mais utilizadas, e que muitas vezes conseguem fazer com que a força do coração se recupere. Então, o diagnóstico da insuficiência cardíaca, ele é clínico, examinando o paciente, com a história do paciente, e um dos principais exames que a gente faz é o ecocardiograma, ou a ressonância do coração, que vai nos mostrar um dado que chama fração de ejeção. Quando a fração de ejeção é baixa, abaixo de 40, significa que o coração está fraco. E com o tratamento, com esses medicamentos, fazendo exames regularmente para acompanhar a função dos rins, a força do coração, como é que o paciente está evoluindo, a gente consegue muitas vezes melhorar essa força do coração. Então, um indivíduo que tinha uma fração de ejeção de 18%, 20%, com o tratamento, depois de 6 meses, 1 ano, pode recuperar e a força do coração voltar para 48%, 50%. Então, dá para melhorar bastante. O que é importante também é lembrar que a doença não tem cura. Então, mesmo o paciente que recupera a força do coração com o tratamento, ele vai precisar manter esse tratamento por toda a vida. Porque se ele parar de tomar os remédios, o coração vai enfraquecer novamente e ele vai voltar a ter sintomas. Então, o acompanhamento é importante, o uso dos remédios sempre por toda a vida é importante para a gente tentar recuperar esse coração e evitar que ele volte a enfraquecer. E em casos extremos, onde a doença evolui apesar do tratamento, ou o paciente tem efeitos colaterais e não consegue usar os remédios que a gente tem para utilizar nessa doença, a gente vai acabar evoluindo para a indicação de transplante. E lembro também que atividade física e reabilitação cardiovascular é muito importante nesse tratamento também, não é só remédio. Muito bem, perfeito. A gente ia falar sobre isso, né, perguntar sobre a questão da qualidade de vida, mas aí, doutora, você já trouxe categoricamente nesse fim agora a importância da qualidade de vida, de uma vida mais saudável e mais em movimento. É isso, a gente conversou então com a doutora Simone Savares, médica cardiologista, aqui no nosso Pensa Manaus Saúde, para falar sobre a insuficiência cardíaca, que ganhou muita repercussão aí após o caso do Faustão, do apresentador Fausto Silva. Essa entrevista vai estar logo mais disponível no nosso site, bandnewsdifusora.com.br, no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, e também nas nossas redes sociais. Doutora, muito obrigado pela participação, pela gentileza de tirar um tempo e nos atender e trazer aqui explicações e informações aos nossos ouvintes.
Eu que agradeço o convite e tenha um ótimo dia. Tudo de bom. Ótimo dia. Obrigado pela participação aqui conosco na Band News Difusora FM.